Meu nome é Ione Bentes, sou professora pesquisadora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, Brasil, e este trabalho faz parte de uma pesquisa maior que se preocupa com o estudo dos processos de significação, de comunicação e com os projetos de design na interface de 3 áreas: semiótica, comunicação e design. Este texto tem um nome até bastante pretensioso: Intuição e Experiência em Busca da Essência dos Fenômenos. Entretanto, a sua intenção é bem mais singela, porque propõe apenas que o trabalho se inspire nesta perspectiva fenomenológica, também na perspectiva de Merleau-Ponty, e pretende trazê-lo ao diálogo com as teorias praticadas no campo do design das artes. Para uma atitude filosófica fenomenológica, o mundo é simplesmente o que é para a consciência. O ponto de partida é a experiência comum, processada pelo pensamento e pela linguagem, sem o auxílio de teorias científicas ou filosóficas. A busca é pelas essências inerentes aos fenômenos, cujo conhecimento é processado por uma intuição diferente daquela que nos permite captar fatos singulares. As essências são conceitos, isto é, objetos ideais, que nos permitem distinguir e classificar os fatos que são revelados ao homem. É interessante esse aspecto de revelação, de percepção pela consciência, que não tem nada de mágico, mas que tem muito do reconhecimento de uma instância do psiquismo, de uma instância cognitiva, por vezes desconsiderada, ou relativamente desconsiderada, eu dizia, no trabalho científico. Assim, a experiência e a apropriação é sempre determinada pela perspectiva peculiar do sujeito. A intencionalidade e a atenção especial desse sujeito frente ao mundo determinam pressupostos, finalidades e resultados originais. Ou seja, o mundo é significado pelo sujeito e o conjunto de dados unidos pelo sentido. As questões básicas, portanto, são: 1. De como o ato criativo pode potencializar-se pelas práticas desse tipo de experiência de intuição, do eidos das coisas. Do que em sua estrutura essencial e invariável, separada de tudo que é contingencial ou acidental, pelo método da variação livre. E 2. De como projetos de arte e design podem ser por eles orientados. Assim, se destacam temáticas ou tópicos em torno do conceito de experiência, linguagem, arte, design e imaginação. Em síntese, é um texto inspirado, nessa perspectiva, para refletir sobre como o ato criativo pode ser empoderado pelo eidos e como a arte e design podem ser orientados por esta experiência. Como instrumentos auxiliares de reflexão, conceitos relacionados ao significado de arte, cultura e cidade, a questão das subjetividades, os chamados significados flutuantes, que são significados de muito interesse para a semiótica, já pela dinâmica que possibilitam e pela seu desapego, sua liberdade em relação às estruturas. E um outro tema importante, que está sempre colado a todo o processo de significação ou compreensão de mundo, que é a representação e o poder político. Então, as considerações finais, os apontamentos, são relativamente singelos, porque aqui se retoma algumas afirmações, tais como: os homens sendo reféns das expectativas produzidas pelas regularidades da regra ou das disposições legitimadas pela cultura
e que dão acesso rápido ao conhecimento dos significados do mundo e que instala, sem dúvida, nesse processo o medo, ou seja, natural ou permanente medo da mudança. O que se tem depositado como espólio cultural e estético são metáforas a produzir a ilusão do referencial. Na verdade, esta frase, ela sintetiza a compreensão de que a visão que temos de mundo é repassada pela linguagem e, portanto, fica destacado o primado da representação sobre qualquer outro processo de significação. Zonas livres de associações, promotoras de referência, que permite a identidade reconhecível, ou que permite também novas referências que são reconhecíveis, especialmente nas metáforas, estabelecem princípios de analogia. E essas metáforas, elas são ousadas, elas são transgressoras, porque o próprio princípio de estruturação da metáfora permite que ela se descole das associações mais comuns e que se tente sempre reinventar, sempre produzir novas metáforas. Aliás, se há uma grande riqueza na língua, nós poderíamos dizer que está na sua capacidade de trabalhar significados conotativos ou, em síntese, metafóricos. Esses efeitos de sentido, portanto, são condição de reconhecimento da pluralidade que os textos comportam. Aliás, Barthes conseguiu definir isso muito bem e com muita simplicidade, quando fala que os textos, e aqui textos usados no sentido muito geral, envolvendo textos escritos, imagens, atos, sonoridades, olfatividades, os textos sempre possibilitam inúmeras leituras, e tem tantas leituras que, na verdade, não tem nenhuma. E também dão conta, isso Barthes também trabalhada por Barthes, que é a noção de fruição. No que se refere à subjetividades, retomando, a busca pelas essências é inerente aos fenômenos cujo conhecimento é processado por uma intuição diferente daquela que nos permite captar fatos singulares. As essências são conceitos, isto é, objetos ideais, que nos permitem distinguir e classificar os fatos que nos são revelados. Assim, a experiência e a apropriação é sempre determinada pela perspectiva peculiar do sujeito. Aliás, há áreas que fazem uma diferença entre subjetivação e subjetividade, mas o importante aqui é de que grande parte das teorias se preocupa, sim, com a inscrição do sujeito no texto e com a inscrição dos sujeitos no outro lado de um processo de recepção e de atribuição de significado. O ato criativo, portanto, pode potencializar-se pela prática desse tipo de experiência de intuição, do eidos das coisas, e de quantos projetos de arte e design podem ser por ela orientados. Essas foram as questões que nos inspiraram, embora consideremos que os resultados são ainda pouco expressivos e merecem melhor aprofundamento. De qualquer forma, a fenomenologia de Merleau-Ponty chegou até nosso espaço de discussão como um importante contraponto às poderosas teorias pragmáticas, positivistas e estruturais que até então vinham dominando o nosso imaginário científico.